Ok. Tá carregando. Adriana, se for... Ok, boa tarde. Estamos gravando e iniciando a nossa atividade com a aula do professor Daniel Luiz Lava e passo a palavra para ele, sem muitas delongas, para se apresentar e iniciar a nossa discussão de hoje num tema tão oportuno, né, para esse contexto que estamos vivendo de pandemia. Mais uma vez agradeço ao professor Daniel pela parceria e passo a palavra. Obrigado, Adriana. Eu que agradeço a você este espaço. Eu acho que é muito importante que a gente faça algumas reflexões conforme está acontecendo este sucesso que ha comenzado a marcar uma mudança grande na vida de todos nós. Na verdade, já todos sabemos por história que não é a primeira vez que isto acontece começando um século. De fato, já temos muitas evidências de que nos últimos 3 ou 4 séculos, cada vez que começa o século, uma questão destas acontece. Mas parece que a gente não aprende. Somos seres humanos e às vezes parece que a experiência e a história não é reconhecida. Então, na minha humilde opinião, acho que estamos muito parecido a como estava a população faz 100 anos atrás. Então, eu quero fazer simplesmente uma aclaração, Adriana. Se por enquanto alguma questão acontece com a apresentação, vamos a ficar conectados pelo WhatsApp para a gente não perder e poder ver se perdemos a conexão. Recomeçar novamente. Às vezes, aqui no nosso país temos algumas dificuldades. Vamos pedir para Deus que nada aconteça. Uma observação importante desde o começo, Adriana. Me estão escutando bem? Sim, escutando bem, ok. Dá para entender? Ainda meu português é ótimo ou não? Sim, tá ótimo. Eu avisei a turma que não se preocupassem, que você fala muito bem português. Ainda tento ter o sotaque, mas é muito difícil para nós os colombianos, porque nós os colombianos falamos como se estivéssemos cantando, então às vezes é difícil. Então, Adriana, eu queria para todos os participantes fazer uma aclaração, e é que a minha palestra não é uma aula de pesquisa online, ou seja, vocês aqui não vão a compreender ou a encontrar respostas a como tem que ser feita a pesquisa online ou como ela tem que ser desenvolvida, não. A gente o que está tentando é fazer umas reflexões frente ao que significa neste momento o fato de poder, querer ou fazer a pesquisa online. E são reflexões muito amplas, mas já vamos entender por que o título que eu coloquei para a palestra. Vou passar para vocês um vídeo tentando compartilhar o que tem acontecido na nossa escola para poder começar. Esta es una invitación para la generación que transforma y ve oportunidades en los desafíos. En marzo de 2020, la forma de vivir y de estudiar cambió para muchas personas en todo el planeta. Esto ha significado, además de permanecer en casa, estudiar y relacionarnos con nuestros amigos, compañeros y docentes a través de herramientas digitales. Los ariandinos no hemos sido inferiores a este reto que tenemos como humanidad. Hoy, 34.100 estudiantes toman clases a través de conexión remota y comparten aulas virtuales con 1.550 docentes. Ha sido un aprendizaje para todos y hemos puesto a prueba nuestra ética del cuidado y buen vivir, acatando las normas de prevención y cuidando de los nuestros. También le hemos tomado el pulso a nuestras habilidades tecnológicas y digitales y estamos entendiendo por qué el humanismo digital es un tema del presente y no de un futuro lejano. Todo esto para que la educación no pare, para que podamos continuar con nuestros proyectos de vida, porque el aprendizaje trasciende campus y salones de clase. Tal vez este desafío se extienda un poco más, y la invitación para la generación que transforma es que sigamos adelante. Miremos el futuro con optimismo, tomemos lo mejor de esta situación, acudamos a la solidaridad, a la tolerancia, a la paciencia,
y a ese espíritu resiliente que nos caracteriza como colombianos. Sigamos haciendo planes, tejiendo sueños, concertando encuentros, ideando, emprendiendo, innovando con la mente puesta en el cumplimiento de nuestros objetivos. Esta es una pausa que nos dará el respiro para continuar con más impulso, con más coraje. Mira la oportunidad que hay en este desafío. Ariandina se conecta con la generación que transforma y ve oportunidades en los desafíos. Bom, dio para observar, sin problema. Sim, claramente. A mim tem a impressão que está em tela cheia, mas consegui ver o vídeo certo, direitinho. Ok. Não sei para o restante. Mas você me fala, aqui já a gente vai começar simplesmente o vídeo, é uma maneira de compartilhar com vocês os efeitos que tem gerado esta pandemia nas nossas instituições educativas. Nós todos, desde Colômbia, temos assumido a responsabilidade de ir para nossas casas, trabalhar em nossas casas, guardar-nos, cuidar-nos, mas infelizmente, mesmo que conseguimos diminuir a mortalidade e unos índices muito altos de defunções, hoje temos a triste notícia de Colômbia ser o primeiro país no mundo em términos de mortes por 1 milhão de habitantes. Simplesmente esto significa a relação direta que existe entre a pandemia e a desigualdade social. E eu acho que é muito triste para nós latino-americanos ter que entender que, infelizmente, o fato de ser pobre, de ser vulnerável, incrementa en 16 veces más a posibilidad de morrer por este tipo de situações. Então, faz parte do contexto no que a gente vai tentar compartilhar com vocês hoje. ¿Está olhando bem a tela? A Adriana e todos conseguem olhar para a tela bem? Sim. Ok, perfeito. Se qualquer coisa você me fala, por favor, Adriana. Então, nossa conferência, o título é A Pesquisa Online entre o Possível e o Ideal. Algumas reflexões para tentar. Quando a gente fala de reflexões para tentar, eu vou começar a tentar a vocês. Tentar para nós é motivar, gerar algumas expectativas, algumas discussões, algumas reflexões que sejam úteis para nosso trabalho posteriormente em pesquisa. Então, vou começar com uma frase que eu acho que é muito linda e que começa a dar algumas ideias do que a gente vai falar. Todos os dias sabemos mais e entendemos menos. Uma frase de Albert Einstein, um grande gênio que todos nós conhecemos e temos escutado falar dele, a teoria da relatividade. Todos os dias sabemos mais e entendemos menos. Eu acho que é a primeira mensagem que eu quero deixar para vocês. O fato de ser pesquisador, ou o fato de ter um nível de formação muito mais alto que outras pessoas, não quer dizer que a gente já conseguiu tudo, porque todos os dias sabemos mais, mas também entendemos menos. Eu acho que isso é muito importante a gente ter certeza disso. Que caminho vamos a desenvolver nesta palestra hoje? Vamos falar um pouco do contexto, vamos entender um pouco da arqueologia, vamos a falar sobre as questões do ideal, vamos a falar do possível e algumas ideias. E aí a gente vai começar a compartilhar com vocês. Não sei, Adriana, se você lembra que faz um tempo atrás, quando a gente se conheceu, e algumas pessoas que provavelmente já me conheçam, não hayan assistido, tenham assistido alguma palestra comigo, eu andava com uma amiga muito querida, que era a Mafalda. Lembra, Adriana? Sim, ela vai estar aqui hoje com a gente, né? Ou não? Isso, mas infelizmente a Mafalda já para esta época, já a Mafalda não dá conta, Adriana. Infelizmente a gente tem que se refazer, tem que se reinventar e tem que trazer outras ajudas, outros suportes. Então vou apresentar para vocês neste contexto qual agora é meu amigo ou são meus amigos, meus ajudantes, meus protetores.
Temos aqui, neste contexto... Daniel, eu gostaria, que eu não o fiz completamente, de que você se apresentasse. Ah, ok, ok, ok. Me desculpa, então, meu nome é Daniel Slava, eu sou enfermeiro... Desculpa? Não, imagina, pode falar. Ok, eu sou enfermeiro da Universidade Javeriana da Bogotá, me formei faz 33 anos atrás, estou faz 31 anos, 30 anos fazendo docência e pesquisa e tentando contribuir com a formação de enfermeiras, mas também com formação em profissionais de saúde pública e desenvolvimento social. Hoje em dia, eu faço a direção do programa de mestrado em saúde pública e desenvolvimento social da Fundação Universitária da Ariandina, e gosto muito de dar aula, de acompanhar os processos de pesquisa e de compartilhar com vocês este tipo de reflexões que eu acho que são muito importantes. Já faz 4 anos que estamos em parceria com Unirio, com Adriana. Obrigado, Adriana. Acho que tem sido um espaço muito rico, muito amplo. E, bom, aqui estamos compartilhando com vocês. Adriana tem meu correio. Quem queira compartilhar comigo alguma coisa, Adriana tem meu correio e pode compartilhar com eles. Adriana não tem problema. Não sei se alguma coisa mais, Adriana, ou assim está bem. Creio que está bem. Você pode falar do seu doutorado em saúde pública, né? E Desculpa? pós-doc também, né? Você tem doutorado em saúde pública, né? Pela USP, sim. E pós-doc também pelo Canadá, não é isso? Isso. Eu fiz o doutorado na USP em saúde pública e meu pós-doc foi feito na Universidade de Toronto, no Canadá, na temática das drogas. Então, a gente também se desenvolve muito bem em questão de drogas e de HIV também. Bom, então, como falei para vocês, isso, aqui a gente tem, então, a nosso super-E. Vocês têm escutado que agora todo mundo está falando de que nós, na área da saúde, somos super-heróis, mas essa imagem de super-herói a gente tem que ter muito cuidado, porque o super-héroe é aquele que é capaz de todo, é invencível, ele possibilita todas as coisas, mas às vezes a gente esquece que, enquanto seres humanos, também os super-heróis sofremos, temos dificuldades, temos malos momentos ruins. Então, isso faz parte desse contexto que eu vou compartilhar com vocês, mas vocês vão entender aos poucos, porque a gente tem que trazer agora, mais que uma falda, que seria muito frágil, a gente tem que trazer super-heróis. Nesse contexto, é importante a gente recordar que significa a questão da pandemia, e essa palavra pandemia é muito antiga, e mas essa palavra também não estava originalmente ligada a doenças, e menos a doenças contagiosas. A palavra está composta por o prefixo pan, que significa totalidade, y dem, que significa pessoas. Esta palavra, así entendida, foi muito útil hasta o século XIX, cuando ese uso da palavra pandemia no tenía ese sentido de hoje. Nesse momento, o sentido da palavra pandemia era um sentido exquisito, não se compreendia do lado das doenças. Nesse caminhar complexo, a palavra pandemia, então, surge das vozes gregas, especificamente de uma palavra que era nomkia, que significava reunião do povo, e lexicamente estava composta de pão, que significa totalidade, dem, que significa pessoas, e de aí a etimologia que nos confere o significado de todo o povo. Então, desde os gregos já era entendido que se falávamos de pandemia era uma questão que tinha a ver com o povo completo, todo o povo inteiro. Outras fontes também nos afirmam que a entrada realmente se deriva do grego, da palavra pandemon, nosema, e de acordo com essa origem, etimologicamente falando,
quer decir que es una doença que pode afetar ao mundo inteiro. Y en ese sentido es que hoy en día entendemos que una pandemia es generalmente y completamente una doença que puede llegar a afectar a todas las personas del mundo. Tanto así que nós temos já representações e é importante ver esse caminhado, esse caminho de construção. Então, quando falamos de todos e as pessoas, vemos que a pandemia termina sendo um problema de todas as pessoas. Mas a pergunta que surge daí é o que podemos fazer para melhor compreender esta situação desde as nossas expertises. Nós, enquanto pesquisadores, temos que ter certeza Daniel, absoluta. Fala. Desculpe, você tem como colocar em tela cheia? Espera aí, vamos ver se dá, se tem jeito. Não sei como. Espera aí. Está ficando muito pequeno? Fica muito pequeno? Muito não, mas se você conseguir, ou se alguém tiver a possibilidade de... Espera, Adriana, vou tentar então. Es que estoy aquí con un negocio complexo de... No puedo... A Gabriele Carvalho, que é uma das nossas mestrandas também da comissão organizadora, está sugerindo para você apertar o F5. Ok. Mas volta a ser a mesma questão. Tá vendo? Então, sim, é o vídeo, né? Sim, o problema... Espera aí. Estou... Não dá, aí não dá, Adriana, não. Não está cheia, mas dá para ver sim. Ver se você tem aí opções de apresentação. Uma outra sugestão, então, Aí? Na parte superior. Aí já melhorou? Agora foi. Agora foi. Agora ela cheia. Ok. Obrigada, Daniela. Não, com prazer. Desculpa. Então, o que acontece? Como falava para vocês, a gente tem que ter certeza absoluta de que a competência em formação, nós, enquanto pesquisadores, enquanto mestrandos, doutores, temos que fazer-nos esta pergunta de cara não só a esta pandemia, a outras pandemias que estão acontecendo e que a gente ainda parece que não reconhece. Nós temos uma pandemia faz muitos anos atrás, na América Latina particularmente e na África, e essa questão da pandemia da fome é um problema sério, mas virou normal, virou cotidiano, então já não significa pandemia, mas temos que entender que é uma pandemia ainda a questão da fome. E nesse sentido, Brasil, a gente reconhece os grandes avanços que conseguiram vocês faz uns anos atrás, com aqueles programas e aquelas iniciativas de fome zero, que foram depois muito copiadas, por falar assim, por outros países no mundo todo. Então, temos por aí outras pandemias que ainda eu acho que a gente não reconhece, mas que estão precisando de uma atenção para nós. En esta caminada también es importante reconocer esta frase: a ciencia es compuesta de erros que por su vez son pasos en dirección a ver. Claro, con certeza, vamos a tener que aprender a base de los erros que a gente está cometiendo. Y ustedes están encontrando que a ciencia no ha sido tan certera como tinha sendo frente a um vírus que a gente ainda está reconhecendo, que a gente ainda está começando a conhecer como é que ele funciona, como é que ele se desenvolve, como é que ele ataca as pessoas, como é que ele também se defende, se esconde, aparece, uns dias parece que é
mais forte com um grupo de idade e outro dia parece que não significa o mesmo, se comporta mais. Uma questão que aparece muito marcante é que ele se comporta da mesma maneira quase em todos os espaços, em todos os tempos e em todos os lugares. No parece que fuese un virus eminentemente biológico y aparecen otras teorías por ahí que falan que es un virus compuesto en laboratorio, que su comportamiento es bastante complejo, que no parece que fuera natural. Infelizmente, todo esto está demostrando que definitivamente, como a gente está falando ahí, a ciencia composta de erros, que por su vez son pasos en dirección a verdad. Y eso que estamos haciendo ahora, algunos pasos en dirección a verdad. Mas que tem significado, yo entiendo que para nosotros esta pandemia está siendo en este momento un manto de oportunidades, un manto de posibilidades. ¿Por qué? Por estas cuestiones que estoy colocando aquí. Porque la pandemia tem demostrado para nosotros que no tenemos límites, que no tenemos fronteras, mas que precisamos de información adecuada y que saúde y educación definitivamente son un derecho. Si a gente no tiene certeza de estos 4 elementos importantes, a gente no va a poder comprender a posibilidad tan grande que a gente tem de aportar desde el conocimiento y desde la pesquisa a resolución de algunas de las problemáticas que no solamente se derivan de COVID como tal, sino de estas problemáticas que el COVID tem desvendado. Todos somos conscientes de que el COVID ha mostrado otras realidades que perpasan a única realidad que a veces a gente está viendo que es a doença. Entonces, desde esa perspectiva, en ese contexto también, tenemos que entender que esta pandemia ha sido un momento de necesidades. ¿Por qué? Porque hemos comprendido y hemos visto cada día que el conocimiento es necesario, mas que él precisa ser gerado, mas también tenemos que tener certeza de que debemos ser responsables con la geración de ese conocimiento, mas también así en cuanto salud y educación son un derecho, el conocimiento también es un derecho. O sea, hemos visto en esta pandemia que todas las personas tenemos derecho a estarmos informados de todo lo que está aconteciendo. Es la primera vez en la historia de la humanidad que a gente puede acompañar una pandemia en tiempo real, con datos, con cifras, con situaciones. Mas a gente tiene que ver un poco más além de esas cifras, de esos datos y de esas situaciones que se concentran en la doença. Tem outras dificuldades sociais que a gente tem que observar, que a gente tem que ver e que a gente tem que ter essa capacidade para poder aproveitar no máximo possível essas possibilidades e essas oportunidades que a gente tem para identificar com maior certeza as necessidades que a gente pode começar a pesquisar e aportar com os resultados das pesquisas que a gente faça. Mas também, neste contexto, a pesquisa tem sido uma alerta para dificuldades. A gente tem que tentar sair e ver desde fora que é tudo aquilo que ha desvendado a pandemia, em termos de pesquisa. E aqui eu quero ser muito insistente nestas questões. Olha só, em estes 4 ou 5 meses de pesquisa, que as pessoas que temos a possibilidade de ser editores de revista, esqueci, Adriana, falar que também sou editor da revista da minha universidade. En este momento, nossa revista está em um Q3, acho, Q4, acho, da calificação do Brasil, acho que somos Q4. A gente, desde esta experiência da pesquisa, a gente tem visto com preocupação como se estão gerando publicações sem arbitragem. Difícil. Acho complexo eso de publicar sin arbitraje. La preimpresión se tornado una moda. Entonces, no tenemos ainda resultados, mas vamos publicar a questão, vamos publicar cualquier cosa. Complexo. Tenemos que refletir en eso, complexo. As equipes multicéntricas virou tendencia. Entonces, ahora todo tiene que ser feito en equipe y equipes multicéntricas. Importante, necesario, útil. Mas tem que ser criterioso.
às vezes a pressa e a necessidade não são boas conselheiras. Inglês e no são os únicos reconhecidos só agora são uma necessidade. Não sei se está acontecendo no Brasil, mas no meu país agora tudo tem que ser em inglês, todo tem que ser publicado em Q1, senão você não serve como pesquisador, você não tem reconhecimento. E nessa perspectiva fica às vezes muito difícil para a enfermagem se projetar como uma disciplina com uma produção científica sólida, porque en esta moda que viró de los Q1s, que no publican Q1 no tienen reconocimiento. Bien, a gente consigue entender às vezes que não por o fato de publicar em Q1 você está fazendo bem a questão, porque às vezes, e já posso dar fe de eso, você tem publicações de Q1 que não têm sido passadas por arbitragem e que às vezes, mesmo sendo Q1, ainda são preimpressões. Então, e são feitas por equipes multicêntricas que às vezes não são muito criteriosos. Então, por isso, estou falando da possibilidade também de entender que esta pandemia llama para uma alerta para dificuldades que se estão apresentando em termos do que é a difusão do conhecimento que se gera. Então, esta pesquisa online, já entrando en nuestra caminada, miren este camino, viró moda, vai ser uma tendência e com certeza vai ser uma necessidade. Vocês sabem que vamos retornar a uma normalidade aos poucos. Em qualquer momento vamos ter alguns surtos que nos vão fazer com certeza voltar a casa novamente. E esta questão da pesquisa online vai seguir sendo importante, vai seguir sendo necessária, mas aí a gente tem que pensar que tipo de pesquisa online a gente tem que fazer, se responde ou não às necessidades e algumas questões que depois poderíamos considerar. Vamos ter que mirar como todo o que vocês vão escutar va a tener un cliché. A gente fala cliché, es unas frases que viran moda y viran en todos los cartazes que vocês olham, y esa cuestión de, por ejemplo, alentamiento materno en tiempos de pandemia, alentamiento materno en contexto do COVID, todo vai ser pandemia, COVID, e eu acho que a gente não pode centrar tudo necessariamente na pandemia. A pandemia é um momento, está acontecendo, mas as dificuldades das pessoas, as vulnerabilidades, as injusticias sociais, elas se mantêm e elas se perpetuam. E às vezes você não vê pesquisas que falem alentamento materno na pobreza cotidiana, por exemplo. Então, são coisas que eu acho importantíssimo a gente ter que pensar e ter que discutir nisso. Bom, até aqui, vamos bem? Dá para compreender? Sim, claramente. Podemos seguir. Perfeito. Ok, perfeito. Imagino que está sendo uma palestra interessante, não? E a gente não esteja ficando um pouco somnolienta. Espero ter cautivado um pouco a atenção de todos. A pesquisa, esta é outra frase que eu acho muito linda, a pesquisa é aquilo que eu faço quando não sei o que eu estou fazendo. Olha só essa frase tão interessante. Pesquisa é o que eu faço quando não sei o que estou fazendo. É uma maneira de dizer para vocês, sempre que a gente está fazendo pesquisa, sempre se está perguntando se aquilo que está sendo feito está bem feito e está servindo, sobretudo se está servindo para algo. A pesquisa não pode servir para eu ficar com um látex, um currículo látex super ótimo, 300 pontos por encima de todas as outras pessoas, a todos os outros colegas, mas meus resultados não estão sendo aplicados nunca. Eu não posso fazer pesquisa para ser famoso. E eu acho que isso é importante. Infelizmente, fazer pesquisa online pode parecer muito mais fácil, mas a gente não tem muita certeza de que seja mais fácil. Também não temos certeza de que seja muito útil e não temos certeza de se fazer pesquisa com pessoas, que é essa pesquisa que geralmente faz enfermagem,
e em processos e procedimentos tão concretos, seja fácil também ser feita desde a questão do online. Então, vamos ver rapidamente um pouco de arqueologia. Importantíssimo ter desde a arqueologia a questão do e-science, porque desde o início do século XXI o uso da internet em todo o mundo aumentou exponencialmente. Essa é uma questão que a gente não pode esquecer. Y en ese sentido, en apenas una década se verifica un aumento de 566%, de modo que a mediados del 2012, el 34% de los habitantes del planeta ya usaban regularmente internet. Eu acho que 8 anos depois, podemos pensar que quase el 50% de los habitantes del planeta están utilizando regularmente internet. Y en esta pandemia podemos pensar que puede haber incrementado inclusive quase hasta un 60%, de lo último que yo ya estuve pesquisando. A esta espectacular expansión de uso de internet también te ha elevado un desenvolvimiento muy significativo de interacción social en contextos virtuales, por medio de las llamadas redes sociales. Yo acho que todos tenemos redes sociales en nuestro celular, mas también yo acho que todos somos conscientes de las 2 o 3 horas del día que investimos, mas que do mesmo tempo podem ser pérdida de tempo navegando e olhando questões em memes, que a gente fala memes, ou notícias que às vezes são simplesmente fakes, coisas que às vezes não são muito produtivas, também se prestam para que a gente, com esta questão da virtualidade e da interação com redes sociais, a gente perca muito tempo. Muitos desses métodos de pesquisa online estão relacionados às metodologias de pesquisa existentes, mas o reinventan o son reinventados a luz de nuevas tecnologías y condiciones asociadas a internet. Então, a gente está vendo agora como están incrementándose los formularios de Google Docs y cómo llegan a vocês, a sus manos, solicitaciones que dicen: olha só, desculpa aí, estou fazendo uma pesquisa para tentar entender qué está acontecendo con la pandemia nas casas das pessoas que están con hipertensão. Você pode, por favor, responder esto. Y no hay mucha interacción, no hay mucha apresentação do contexto de esa pesquisa, para que tenga que ser feita, de dónde la ven, no. Y es una práctica que es muy común y que está aconteciendo mucho, pelo menos en los países de habla hispana. Está aconteciendo mucho que llega a su correo, o inclusive llega a un correo institucional, solicitações para você participar em pesquisas, para você ajudar a fazer pesquisas, pesquisas que você não tem contexto, que você não sabe que são feitas, não sabe se passaram por os critérios éticos, não sabem se foram aceites por um tribunal de ética, não sabem para a onde vão ser publicadas, qual é o propósito. Mesmo assim, muitos de nós participamos nessas pesquisas. Essa é uma prática mala, uma mala prática que a gente também tem que entender que está acontecendo e que vai ter que ser controlada. De alguma maneira vai ter que ser controlada. Então, por exemplo, em mobile research também é importante ter em conta que, de qualquer forma, a medida que os países investem mais dinheiro em educação geral y digital, o que ciertamente va a crecer esa penetración de internet como un todo, tanto en computadores cuanto en teléfonos celulares. Ya es una lógica casi en todas las casas de estrato medio y ya en muchas casas de estrato baixo, a gente tem pelo menos teléfonos celulares inteligentes y tem computadores. Y en ese sentido, la investigación va a también acompañar ese desenvolvimiento, porque vamos a tener posibilidades de conectarnos con las personas y de perder eso importante que tenemos en enfermagem, ese razonamiento, ese face to face, ese cara a cara, olhar para los olhos, escutar o tom da voz cuando a gente fala. No es lo mismo falar da tristeza o da pobreza escutando a pessoa que lendo que a pessoa escribió en un papel. Y questões de certeza, questões de segurança e questões de veracidade nos dados começam a ser muito discutidas quando a gente fala de pesquisa online. Neste sentido, é importante, eu acho, que a gente dê uma olhada para
para ¿Cómo un puedes vídeo. disfrutar de la happy hour del viernes y apoyar tu propuesta del lunes con testimonios de usuarios reales recogidos durante el fin de semana? Twist Insights. Las reuniones de grupo tradicionales siguen aportando información muy valiosa, pero a veces necesitamos que los participantes se expresen con mayor espontaneidad, como lo harían en su propio elemento. Presentamos el complemento perfecto. Con Twist Insights puedes conseguir insights cualitativos en tiempo real, desde 5 hasta 1 millar de participantes en solo unos días, incluso horas. Rápido y lo bastante económico como para realizar test en todas las etapas del proyecto. Nuestro equipo de expertos te ayudará a poner en marcha tu estudio. Primero, te ayudamos a diseñar la investigación y a reclutar a los participantes. Después, ya puedes relajarte, disfrutar y dejar el resto del trabajo en nuestras manos. ¿Necesitas una muestra muy concreta o una muy amplia del mercado? Twist Insights recluta a los participantes mejor cualificados para tu investigación. Y como las respuestas se generan vía web, la ubicación geográfica no supone limitación alguna, a menos que tú quieras que sí lo sea. Twist Insights accede a la mente de tu público objetivo usando sus propias webcams. Nuestro sistema graba las interacciones, gestos faciales, expresiones y comentarios que suscita tu creatividad. Somos los únicos que hacemos eso. Olvídate de testar cuando la campaña ya está en el aire. Identifica la creatividad que no funciona cuando aún estás a tiempo. Con Twist Insights puedes testar y ajustarte a los plazos. Y aún te sobrará tiempo para tomar esa copa con tu equipo. Bueno, disculpa, Bon. Adriana y los participantes, ¿qué ustedes piensan de este vídeo que nos muestra que ya pesquisa online es un negocio? ¿Fica claro, Adriana? Sim, claramente. Ok. Essa de Então, tomar um drink com a equipe de pesquisa exato. Ou seja, Adriana, você contrata esta empresa e você se senta com seus estudantes e com os mestrandos e doutorandos e com seu grupo de pesquisa. Eles fazem todo e vocês depois publicam. Essas são as questões que eu acho importante que a gente comece a refletir. Parece ser que ya todo está feito, y si no está feito podemos contratar a alguien que faça por nós. Importante tener en cuenta este tipo de situaciones. Más para frente vamos a poder olear otro vídeo, por ejemplo este. T-Research, los líderes en investigación online. ¿Quiénes somos? Somos una agencia especializada en estudios de opinión cuyo objetivo es innovar en la investigación ordinaria para hacerla extraordinaria. Nuestra misión es entender de manera más rápida, eficiente y económica a las nuevas comunidades sobre sus preferencias, hábitos, creencias, intereses y comportamientos. Combinamos esta nueva corriente de datos con nuestra trayectoria en la investigación de mercado tradicional para desarrollar tecnologías y metodologías que proporcionen un nuevo retrato de lo que el mundo piensa. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos el modelo de muestreo multicuotas, Propensity Weighting, que es una aproximación al método probabilístico, ya que toma una muestra estratificada asegurando todo tipo de personas, pero sobre todo que las personas adecuadas sean entrevistadas en las proporciones adecuadas. ¿Cómo les preguntamos? Llevamos a cabo Mobile Surveys, que es la vía de aplicación con mayor crecimiento en el mundo, a través del sistema CAPI, Computer Assisted Web Interviewing, para su autoaplicación en línea vía dispositivos móviles o fijos, estableciendo restricciones para garantizar que solo se permita a las personas requeridas participar y reproducir a la población estudiada en las proporciones indicadas. Los participantes son reclutados utilizando Real-Time Bidding, que asegura que quien responda forme parte del estrato requerido y los resultados no son simples frecuencias, sino estimaciones estadísticas basadas en una nueva calibración de la muestra con variables internas y externas al estudio. T-Research está apegado al Código Internacional ESOMAR para la práctica de la IM y a las 28 preguntas de ESOMAR para ayudar al investigador en la compra de muestras online.
además del Código de Ética y Prácticas Profesionales y a las mejores prácticas para la investigación de la American Association for Public Opinion Research y al Código de Ética de la UAP. En resumen, nuestra metodología de selección y entrevista es una poderosa herramienta que ponemos a disposición para asegurar certeza, velocidad, robustez y rentabilidad, para hacer de la investigación ordinaria algo extraordinario. Olha, tá vendo, Adriana? Já todo está feito. Não tem nada que ser inventado. São empresas sólidas, constituídas e com muita trajetória e aparentemente também com muito conhecimento. Então, deixo os vídeos, Adriana, como parte do contexto para a gente refletir qual poderia também ser o papel da academia perante estas poderosas empresas que já sabem, já conhecem, já produzem e já são capazes de fazer pesquisa online. Não sei vocês que acham, como vocês encontram esta informação que estou passando para vocês. Seria algo importante que poderíamos discutir mais para frente, se vocês consideram. Outra frase que eu acho linda: na ciência, o reconhecimento é concedido ao homem que convence o mundo, não aquele que tem a ideia. Olha só que lindo. Às vezes fazemos pesquisa para convencer a outros, não para fortalecer uma ideia ou para defender uma ideia. Interessante. Eu acho que faz parte de todo este processo de reflexão que a gente tem que fazer. Nesse sentido, então, vamos a ver aqui o que significa o ideal. Que poderia ser ideal neste momento? Que poderia ser ideal? Mas a gente tem que se recontextualizar. Temos uns novos contextos. Temos agora uma América Latina como um todo. Vocês sabem, e eu adorei sempre, desde que vivi no Brasil, que Brasil sempre falou que era um outro continente. Eu sempre veia, no começo de muitas apresentações, como se escrevia Brasil, país de dimensões continentais. Mas agora, esse Brasil de dimensões continentais já se reconhece dentro da América Latina como um todo, porque infelizmente os nossos problemas, as nossas dificuldades, a corrupção de nossos políticos, a corrupção das nossas empresas públicas e privadas, todo tem formado uma sola unidade. Agora podemos falar de toda a América Latina. Mas também nesse novo contexto, a gente tem que reconhecer que precisamos de fazer um trabalho conjunto. Porém, necessitamos também de uma ajuda mútua e de conseguir uma articulação entre países e dentro de cada país. Olha só, a questão da vacina vai gerar muitas dificuldades em nossos países. E nesse sentido, países, não vamos falar poderosos, mas países um pouco mais organizados, em América Latina, como Brasil mesmo, que a gente não acredite muito que Brasil está sendo organizado. Vocês sabem que Brasil, Argentina e Colômbia, em termos de vacina, são países que têm tido uma tradição poderosa. Vocês, com os institutos de pesquisa tão fortes que têm, como o Instituto Butantan e estas questões, têm demonstrado a capacidade, inclusive, para fazer vacina para vocês mesmos. Então, estes países que têm essa possibilidade têm que estar articulados, porque senão as grandes empresas que fazem as vacinas e que as vendem vão cobrar para nós o preço que elas queiram. E nós vamos a ficar mais atrás ainda das possibilidades de obter uma vacina para a população em risco. Então, estas questões também dão conta desses novos contextos. Isso seria o ideal, que estivéssemos todos juntos, articulados, porque o ideal também é que consigamos, por fim, em nossa América Latina, articular nossos países, articular a política com a ciência, para poder tomar decisões. Brasil tem sido um exemplo da dificuldade que tem tenido vocês desde seu presidente e as posições um pouco doidas, por falar de alguma maneira, que seu presidente tem tido perante a questão e abordagem da pandemia. Decisões que colocam completamente em risco a vida e a integridade das pessoas e dos grupos humanos. No meu país, parece diferente. Nosso presidente tem tido muito senso comum e muito apoio
de un equipo grande de pesquisadores y de expertos que permitieron tomar unas decisiones muy prontas de guardarnos todos, ficar en casa. Mas, ¿qué acontece? Que ya vamos para 5 meses todos em casa e o aparelho econômico completamente parado, então começa a ter dificuldades e então, por mais de que a ciência fale que a gente tem que ficar em casa, a realidade fala que você tem que sair a buscar o dinheiro para poder comer, o dinheiro para poder pagar as dívidas, esse tipo de coisas. Então, neste momento, depois de 5 meses de Colômbia ter um trabalho muito responsável, inclusive com uma participação muito grande da população, neste momento vamos ter que sair todos porque o aparelho econômico já não dá mais. Então, vamos ficar todos em risco e vamos ter muitas dificuldades. Mas o que é importante aqui é entender que a inversão em pesquisa e tecnologia devem ser incrementadas. Essa é uma dificuldade que nós temos em nossos países. Nossos países não siguen invirtiendo en tecnología ni en pesquisa. Brasil es un gran ejemplo en América Latina, mesmo así, vocês, en cuanto a brasileiros, saben que ahora todas las verbas han sido disminuidas y a pesquisa no tienen en este momento o mismo apoyo que tenía antes. Ahora fica más difícil ganar una verba. Nuevos retos. O ideal que sería poder validar a información, poder reforçar esos esquemas pedagógicos que a gente tem para o ensino de pesquisa, poder gerar redes regionais de tecnologia e de pesquisa e poder conseguir que a economia fosse circular. Fazer pesquisa na América Latina sigue sendo difícil, sigue sendo caro, custa muito dinheiro fazer pesquisa, e mais se é pesquisa em tecnologia de punta. A pesquisa social, disculpa, a pesquisa social sigue siendo difícil y costosa en términos eminentemente sociales. Los desplazamientos o abordaje de determinados grupos sociales o acercamiento a estas personas, o mismo enfrentamiento de realidades. Esa pesquisa social sigue siendo difícil, mas es un reto, porque en periodo y en época de pospandemia, a gente no sabe si las personas quieran conversar, se as pessoas querem falarem de suas dificuldades, de suas debilidades, de seus problemas. A gente não sabe se as pessoas querem dar para nós informação importante. E mais também a gente não sabe se as pessoas querem falar a verdade. Como vamos a desenvolver alguma, não sei, alguma técnica, alguma metodologia para validar a informação que está sendo dada para as pessoas? Cuando una de las grandes dificultades que tem desenvolvido a pandemia es a desconfianza das pessoas, a incredulidade das pessoas também. São elementos importantes que eu acho que a gente tem que pensar. Mas, nesse sentido, a gente tem que tentar diminuir a incerteza, o desespero, mas temos que ter possibilidades também de criticar a proliferação de estudos. Olha só, ainda temos muita incerteza, nós estamos desesperados. Não sei se vocês compartilham comigo isso, mas ficar em casa não é fácil. Trabalhar em casa termina mais complexo que trabalhar em nosso sítio natural de trabalho. O trabalho invadiu nosso espaço e agora a gente não tem tempo nem para comer, nem para almoçar, nem para descansar. Todo virou trabalho. E como todo virou trabalho, então também começaram a proliferar os estudos, começaram a proliferar as publicações, e pode ser que seja uma oportunidade magnífica para que as pessoas incrementem seu reconhecimento, mas os resultados da pesquisa não contribuam a aliviar a pobreza nem o desemprego, que vão ser os dois problemas mais grandes com que as pessoas vamos a ter que lidar. Eu compreendo que agora a moda e a importância é falar da pesquisa. Como falei para vocês, o clichê para nós é em tempos de COVID, em momento de pandemia, pós-pandemia. Todo isso é importante, sim, claro, ótimo. Mas olha só estas duas palavras que estão aí: pobreza e desemprego. Isso é o que a gente vai começar a ter que trabalhar: pobreza e desemprego. E como essa pobreza e esse desemprego estão afetando o ser e o fazer das pessoas, da sua cotidianidade nos diferentes grupos de idade. Não sei se vocês já se perguntaram. Eu acho, Adriana, que aqui tem pessoas que estão trabalhando na área da criança.
na saúde da criança, no cuidado dos meninos, dos pequenininhos. Vocês não imaginam os danos tão impressionantes que podem ocasionar nos meninos el ficar nas suas casas tanto tempo, a falta de exercício, a falta de encontro com pares da sua mesma idade, a falta do sorriso, a falta da brincadeira, o papel tão importante que vira a brincadeira no processo de socialização. Eu acho que quando isto pare, que não vai ser já, vamos demorar ainda um tempo mais, e a história falou que faz 100 anos, demoramos 3 anos para sair para frente. Mesmo com toda esta tecnologia, seguimos sendo seres humanos, seguimos tendo conductas irresponsáveis e seguimos não colaborando com os elementos importantes para o controle do vírus. E eu acho que estamos muito próximos de demorar também uns 3 anos para sair para frente. Não sei o que vai acontecer com estes meninos, com estas crianças, quando isto passe, mas eu acho que vai ser um problema de saúde muito complexo e um problema de convivência muito complexo. Como falo para vocês, as questões que vão ficar dentro dos meninos por conta de este isolamento que temos sido todos sometidos. Bom, outra frase que eu acho importantíssima, muito linda para refletir. Investigar é ver o que todos viram e pensar no que ninguém mais pensou. Olha só que lindo esto. Investigar é ver o que todos viram e pensar no que ninguém mais pensou. Essa possibilidade. Investigar, fazer pesquisar é realmente olhar aquilo que quase ninguém foi capaz de olhar porque parecia muito lógico. Esse é o valor da enfermagem. Nós, em enfermagem, temos demonstrado que somos capazes de ver e pensar o que ninguém mais pensou, o que ninguém mais percebeu. A enfermagem tem essa capacidade. E eu acho que a pesquisa de enfermagem tem que orientar o desenvolvimento de outras pesquisas, inclusive interdisciplinares, porque não todas as disciplinas têm a sensibilidade social que tem a enfermagem. E daqui para frente, em período de pós-pandemia, essa sensibilidade social vai ser muito importante e muito necessária, e nós que temos essa sensibilidade temos que começar a ajudar. E então, vamos ver outro super-herói, aquele que é forte, aquele que todo pode e que poderia fazer o possível. Vamos ver que poderia ser possível. Essa é a questão da nossa reflexão. Em uma nova realidade que a gente vai ver, vamos a ter que otimizar o uso do tempo. Vamos a entendermos que as viagens e os deslocamentos vão ser restritos. Menos recursos e maior eficiência. Vocês, eu acho, e depois se você me conta, Adriana, eu acho que já estamos sofrendo disso. Já estão tirando um pouco de recursos econômicos e estão exigindo da gente maior eficiência. Mas também, essa nova realidade vai aumentar a desconfiança da população. Já não vai ser fácil você chegar a perguntar, olha, faz favor para mim, me conta, me fala, me diz o que foi, o que aconteceu. A gente vai estar preocupada de outras coisas, a gente não vai querer falar com você do que está acontecendo. Muito difícil. E vai ser um reto muito grande poder voltar de novo para falar com as pessoas. A questão online, então, dentro do possível, vamos ter que começar a falar novamente nesse diálogo entre ciências básicas e ciências sociais, e vamos ter que tentar desenvolver uma articulação da agenda transdisciplinar. Eu acho que aqui a enfermagem tem uma oportunidade muito grande para trabalhar com outras disciplinas, mas também para tentar deixar de trabalhar sozinha. Eu acho que às vezes a enfermagem trabalha muito sozinha, muito isolada, muito fundida dentro da sua própria disciplina. E eu acho que esta é uma oportunidade que vai fazer possível que façamos uma fala, uma conversa com outras disciplinas que permitam também que a gente cresça, e cresça muito. Mas o mais possível, eu acho, seria que a pesquisa promover o surgimento de novas disciplinas ou novas especialidades, inclusive, novas formas de entender e de fazer conhecimento e de gerar conhecimento.
Aí a gente tem que ter também uma mirada de futuro, porque se a gente não sigue cuidando, corre o risco de que outros entrem a cuidar. E isto é algo complexo. E vocês já estão vendo que nós em enfermagem já temos competências. Aqui no Brasil vocês já têm o desenvolvimento das dulas. Não sei, Adriana, se conhece a palavra dula. Vocês já escutaram? Já estão trabalhando com as dulas? Sim, as doulas, mulheres que acompanham outras mulheres no parto. Isso. É isso? Isso, Exatamente, Adriana. aqui sim, em franco desenvolvimento e crescimento, sim. Ok, e a enfermagem tranquila, Aqui na Colômbia começaram a entrar e a gente tem que ter dado uma peleia dura, forte, porque se a gente não se posiciona, esse cuidado da mulher vai ser tirado de nós. Então, a gente tem também que pensar que é possível que surjam outras disciplinas, outras formas de estudar y otras posibilidades de gerar conocimiento, y nós temos que estar prestos para isso. Mas também, dentro do possível, a gente tem outros desafios. E olhem para vocês esse fundo atrás que tem Superman. Um monte de uma cidade caída, em ruínas, difícil. Eso é o que vai ficar. Um mundo muito, muito golpeado. E um novo desafio vai ser, com certeza, o acesso a outras populações, o desenvolvimento de novas teorias, ferramentas novas e desconhecidas que vão a surgir, e a questão da mineração de dados e o georreferenciamento. E são desafios para a enfermagem, porque às vezes a enfermagem fica um pouco atrás de todos estes desenvolvimentos, porque não trabalhamos com outras disciplinas. Então, a mineração de dados e o georreferenciamento começa a ser outra possibilidade de trabalho para a enfermagem, e mais no contexto das questões online. Outra frase que eu acho muito linda, antes de entrar a finalizar com algumas ideias, é o que nos fala este personagem que eu gosto muito, Mario Benedetti, uruguayo. Ele fala que quando pensamos que tínhamos todas as respostas, todas as perguntas foram alteradas. Isso aconteceu com esta pandemia e com certeza vai voltar a acontecer de novo. A gente assumia que a ciência era toda poderosa, que a ciência era a resposta para qualquer coisa que acontecesse no mundo. E um vírus diminuto, um vírus que a gente conhece e sabe que não pode olhar para ele se não é por um microscópio. Un virus que, como me preguntó un menino de 3, 4 años en estos días, que me pareció una pregunta linda y voy a compartirla con ustedes para a gente refletir. La pregunta fue la siguiente: hola, profesor, ¿por qué un virus que a gente puede matar con agua y sabão tem colocada a todas las personas dentro de la casa? A gente no tem como contestar eso, a gente no tem como responder eso. A ciência já sabe que com água e sabão você acaba com o vírus. Você evita a reprodução desse vírus. Mas se é tão fácil, porque o vírus tem mais de meio humanidade confinada na casa. Uma grande pergunta. E vocês sabem que as crianças fazem as perguntas mais importantes do mundo. E é uma pergunta tão importante que é uma pergunta que gera conhecimento, que tem que gerar conhecimento. Aqui seria perguntar-nos ao revés. Se a gente sabe que lavar mão e colocar tapa-boca é importante, porque a gente não faz isso? Porque a gente não quer fazer isso. É uma luta. Neste país, no meu país, em Colômbia, é uma luta constante e diária para que a gente na rua utilize tapa-bocas. E utilize bem o tapa-bocas. Porque a gente coloca o tapa-bocas, mas deixa ele no pescoço. É muito complexo isso. A questão do comportamento humano é muito complexa. E faz perguntar-nos muitas coisas também. Já para terminar, a gente tem que ver uma nova realidade, que são algumas das ideias que quisiera finalmente compartir com vocês. Uma nova realidade. A velocidade do acontecimento dos eventos. Olha só, o vírus chega em dezembro e já em março todo mundo afetado.
Mas também temos a transmissão em tempo real de dados. Vocês veem na página da Universidade do... Esqueci neste momento, Adriana, não sei se vocês gostam de estar olhando para a página desta universidade americana que tem a informação em tempo real. Não me lembro, esqueci. Harvard, que tem os dados em tempo real, a Escola de Saúde Pública. Vocês já conhecem isso. E já virou para que todos os nossos países tenham uma página para informação em tempo real do COVID. Não sei se acontece também com vocês. No começo, no primeiro mês, todo mundo olhava. No segundo mês, já não todo mundo. No terceiro, já menos. Agora, no quinto mês, a gente olha uma vez na semana, eu acho, não sei, uma vez cada 15 dias. Já o ser humano, já para nós, os dados começaram a virar algo comum. E é complexo. A ciência foi exposta, o que estava falando para vocês. Foi demonstrado que não todo é ciência. Comportamento humano é o mais importante neste momento para controlar a velocidade do contágio. E inclusive para terminar com o vírus no dia a dia. Não só a ciência a través das vacinas, mas o vírus já mostrou que se não muta, mas pelo menos ele se transforma, e já cepas que aparecieron en Wuhan, na China, no son las mismas cepas que están no Brasil, y esas cepas do Brasil no son las mismas de Sao Paulo y Río, y también no son las mismas de Colombia, y en Colombia las cepas de Medellín y las cepas de Bogotá también son diferentes a las cepas de Brasil, las cepas de España, etcétera y etcétera. Y todo esto te he mostrado una vez más algo que parece muito importante, a fragilidade da humanidade. Nós somos muito frágiles ainda. Ainda o ser humano não é aquele que achou que era todo poderoso. Ainda somos muito frágiles. Importante ter isso na perspectiva. Nesse sentido, a pandemia online tem demonstrado que, desafortunadamente, todos achamos que somos peritos, todos achamos que sabemos tudo, e estamos correndo um risco de vulgarização do conhecimento. E vocês estão olhando isso, vendo isso nas suas famílias, na sua cotidianidade, no seu dia a dia. Todo mundo acha que conhece o vírus, todo mundo acha que conhece a doença, mas também todo mundo, vocês têm percebido que tem pessoas que nem acreditam que o vírus existe, nem acreditam que o vírus seja perigoso. Só quando morre alguém perto, próximo, as pessoas começam a entenderem que isto é uma realidade e que isto está acontecendo. Porém, então, é uma oportunidade para a enfermagem se fortalecer seu corpo de conhecimento e se posicionar como disciplina essencial. Nós somos essenciales perante a fragilidade da comunidade e da humanidade. En este año de 2020, que fue declarado Año Mundial de Enfermagem, felizmente tenemos que entender y podemos demostrar que somos una disciplina esencial. Podrán mudar y nacer otras disciplinas, podrán acabar otras disciplinas y podrán acabar otros puestos de trabajo, mas eu acho imposible que a enfermagem desaparezca en cuanto a disciplina, porque el cuidado de las personas siempre va a se precisar. Siempre vamos a necesitar personas que cuiden de otras personas, y ahí es donde está a enfermagem. Então nós temos que aprofundarnos en pesquisa, en cuidado de las personas, en cuidado de los eventos que tienen que ver con la salud de las personas. En ese sentido, a nova normalidade também nos faz algunas preguntas. ¿O qué tipo de pesquisa fazer? ¿Por qué razones vamos a tener que hacer esa pesquisa? ¿Para qué finalidades? ¿Y en cuáles escenarios? Eu acho, Adriana, que esas 4 perguntas têm que sobrepasar e perpassar muito a formação de nossos mestrandos, dos nossos doutorandos. A gente tem que ir a focalizar ainda muito mais e refletir nessas 4 perguntas. Que pesquisa eu vou fazer? Por que razão vou fazer essa pesquisa? Com que fim estou fazendo essa pesquisa? E em que cenário essa pesquisa vai ser feita? E, finalmente, a pesquisa sobre doenças, nos dice Alden Huxley, que a pesquisa sobre doenças avançou tanto
que es cada vez más difícil encontrar a alguien completamente saludable. Olha só qué bonito esto. La ciencia se ha desenvolvido tanto que ahora todo viró doença. Cualquier hallado que vos encuentra es una doença o vira una doença. Y un mejor ejemplo de esto es la psiquiatría. Quienes conocen psiquiatría y saben de psiquiatría, los últimos 120 años, a psiquiatría pasó de ter 4 básicas doenças a ter más de 1.200, 1.300 doenças escritas no Código Mundial de Doenças. Entonces, yo acho que esta frase de Huxley es muy pertinente para nosotros. No todo puede ser doença, mas también no todo puede ser problema o dificultad. A gente tem que también pesquisar en aquellas cosas que te han dado cierto, porque esas cosas también viran, también mudan y también se transforman y pueden seguir siendo potenciadas. Entonces, finalmente, o que eu acho que a gente tem que apuntar un poco, Adriana, y por eso es la importancia de estas parcerías, es a mirar cómo a gente vira hacia una liga de pesquisa, no una liga de justicia, porque ya es muy difícil, mas a liga de pesquisa, o sea, como todos nós, en cuanto héroes, superhéroes, estudiantes, docentes, profesores, a gente pode juntar forças para começar a tentar dar uma resposta muito mais clara e muito mais forte e estruturada para nossa disciplina, para nossa enfermagem, que tanto precisa de se fortalecer e se fortalecer a través da pesquisa. Y estas son las últimas reflexiones mías para tentar en voces y para convidar a hacer una reflexión. En ese sentido, ¿por qué vamos a pesquisar? ¿Por interés? ¿Por la necesidad de reconocernos socialmente? ¿O vamos a pesquisar por compromiso? Porque sabemos que nuestra pesquisa realmente puede ayudar a los otros. Si ese interés y ese compromiso se juntaran, ¿para qué? Tendría que ser para fines prácticos y para tener impactos directos. A gente no puede pesquisar solo por interés o solo por compromiso. Si a gente se junta, a gente tiene certeza de que esa pesquisa, y más si a gente va a hacer pesquisa online, ella tiene que tener un fin práctico y un impacto directo. No puede dejar que sea para frente, vamos a ver si da. No, a gente tiene que tener certeza y clareza de eso. Tiene que ser una pesquisa responsable y pertinente y que ofrezca respuestas a problemas reales y sentidos de las personas y de las comunidades. Porque post-pandemia o que vamos a tener es muchos problemas, sentidos reales de personas, más también de comunidades. Y ese acho que es un desafío muy grande que tenemos ahí. Un campo muy importante para hacer pesquisa. Mas también eu acho importante que a gente tem que pensar nesta dualidade da pesquisa individual, da pesquisa coletiva, y ver cómo a gente tenta virar hacia una pesquisa colaborativa y transdisciplinar. Es válido seguir haciendo pesquisa individual. Cuando falo de pesquisa individual, esa misma pesquisa dentro de nuestra disciplina. Mas también ha sido una tendencia de enfermagem en entrar en algunos grupos y hacer pesquisa colectiva. Mas eu acho que deberíamos pensar un poco más en pesquisa colaborativa y pesquisa transdisciplinar. Porém, es una oportunidad para enfermagem fortalecer su cuerpo de conocimiento, como decía, y nuevamente para fortalecerse como disciplina esencial. Y eu acho que questões éticas y questões profesionales van a aparecer, mas van a permitir que a gente reconheça o faça un reconocimiento y valoración social de la profesión de enfermagem. Olha só. Es un momento muy importante y nos fuimos muy reconocidos en los primeros meses de la pandemia. Mas no sé por qué extraña razón, al menos, o pelo menos en nuestro país, a questão da morte tense convertido en una forma de valoración do profesional médico, só dos médicos. Olha só, as enfermeiras en nuestro país hemos tenido perdas, muertes de algunas profesionales de enfermagem, varios auxiliares, mas también tenemos que reconocer que el índice de mortalidad en enfermagem ha sido muy bajo, y eso se debe a que enfermagem
faz muito bom uso das práticas de isolamento e dos elementos de proteção. Não acontece o mesmo com o personal médico. E, infelizmente, com base nas mortes dos médicos, neste momento em nosso país, está tendo mais valoração e mais reconhecimento social o trabalho que faz o médico que o trabalho que fazem as enfermeiras. Novamente estamos perdendo esse espaço de reconhecimento social, mesmo sabendo que essa enfermagem e essa enfermeira a que fica 24 horas aí, com aquele paciente de COVID, arriscando sua vida, arriscando sua integridade, arriscando sua estabilidade emocional, sua saúde mental. Não sei o que está acontecendo, mas já a sociedade não está reconhecendo o personal de enfermagem. E vou compartilhar para você um segredo, mas que não é segredo, só que também é uma incomodidade, é algo que não parece lógico. Hemos tido casos en que enfermeiras na rua han sido atacadas, han sido criticadas y han sido maltratadas, porque no entender das comunidades, as enfermeiras son las que levan o virus pelas ruas, son, en otras palabras, son factor de contagio. Então, que tem que ter feito as enfermeiras em nosso país, em algumas cidades? Tem que deixar os uniformes dentro das instituições, porque na rua é perigoso andar com um uniforme de enfermagem ou enfermeira. É incrível, mas isso às vezes acontece e a gente não sabia que isso poderia acontecer. Então, todo esto finalmente virá sendo um espaço para pensar a pesquisa online e ela pode oferecer respostas para a essência da profissão, si es un contexto apropiado también, y si esa pesquisa online es relevante para las personas y no para nosotros mismos. O sea, pesquisa online, sí, es una posibilidad, pero a gente tem que tener mucho cuidado para que no vire moda y para que esas pesquisas online que a gente faça fiquen finalmente sirviendo solo para nuestro ego y no para resolver problemas de las personas y problemas de cuidado, problemas de cuidar de las personas. Ya para terminar y no cansar más a vocês, a gente tem que decidir, a gente tem que se adaptar, a gente tem que crecer y a enfermagem tem que fazer o mismo de manera diferente, ou seja, con otras metodologías. No temos, na minha humilde opinião, a gente não tem que inventar outras novas formas de fazer pesquisa. Podemos fazer o mismo, mas de manera diferente. Ou seja, com outras metodologias. Eu quero ser reiterativo nisso. Mesmo sem abandonar esse senso comum que temos os enfermeiros e essa sensibilidade para ficar perto das pessoas. E mais perto quando estamos em processos de pesquisa. O que já fizemos, o que já sabemos, temos que colocá-lo em favor do que está acontecendo. A enfermagem tem feito muito na história da saúde, na história do mundo, na história da vida, na história das guerras. Já está claro o papel das enfermeiras na recuperação das populações. Não temos que inventar nada. Temos que fortalecer o que já fizemos. Mas temos que lembrar que foi feito. Muitas pesquisas que já fizemos, muitos resultados que já temos, eu acho que vamos ter que trazer de novo e contextualizá-los nesta nova realidade. Mas temos muitas coisas que já fizemos e que são muito úteis. E não pelo fato de que foi feita uma pesquisa faz 10 anos, agora não serve. Lembrem vocês que esta pandemia tem feito um retrocesso social de 20 anos atrás. Todos os avanços, pelo menos na Colômbia, que a gente tinha feito em desenvolvimento social, vão ter um retrocesso no menor de 20 anos. Isso significa que, provavelmente, coisas que já fizemos ainda são úteis. E a gente não tem que volver a fazer o mesmo que já foi feito. Só fortalecer. E para vocês compartilhar, então, algumas expertices, algumas habilidades que a gente tem que colocar. Olha só, aquela de Batman, estar sempre atento, estar sempre disposto. Superman, ser capaz de ser forte e assumir esta realidade, mas também voar, sonhar.
a linterna verde, ser sempre luz para as pessoas e uma luz de esperança por aquilo de color, da cor verde, ser uma luz de esperança para as pessoas. E aquele flash, que com essa energia e com essa velocidade, a gente pode ser capaz de responder a esses desafios e a essas perguntas que estão lá fora para que a gente assuma desde a pesquisa. Finalmente, compartilhar para vocês uma frase que eu acho muito lindo de Severo Ochoa. Em princípio, a pesquisa precisa de mais cabeças do que meios. É algo que quero deixar para vocês. Precisamos mais de pessoas que de máquinas. Precisamos mais de emoções que de estrategias ou métodos ou inclusive esquemas. Não podemos em enfermagem perder essa habilidade que a gente tem quando faz pesquisa com pessoas. Sim, importante, não estou negando a importância do software, não estou perdendo a importância do SPSS Versal 35300, não, acho que isso é importante, mas essa qualidade humana, essa sensibilidade a gente não pode perder. Eu acho que era por aí, Adriana, que queria compartilhar tudo com vocês, e muito obrigado pela atenção, e se vocês querem a gente pode falar um pouquinho. Bom, Daniel, mais uma vez eu te agradeço pela parceria, por essa sua excelente apresentação. Eu não esperava uma apresentação diferente, uma apresentação dinâmica, criativa e trazendo questões muito importantes, e muito atuais nesse momento. Eu que agradeço mais uma vez a você. Nos veremos em breve, neste mês ainda, no nosso congresso. Com certeza. E, turma, super obrigada. Vou interromper aqui a gravação para a gente encerrar o nosso evento. Muito boa tarde. Um abraço a todos. Abraço a todos, boa tarde. Se cuidam, por favor. Cuidem a suas famílias, a todos vocês, seus amigos. Vocês sabem que ainda o vírus anda por aí e a gente não se pode descuidar. Abraço a todos, grande, e lembra você, Adriana, que eu amo o Brasil e fico muito atento às questões que estão acontecendo no Brasil. Então, sim, eu sei. Precisamos de muita força. Isso, tudo vai dar certo. Já sei que começaram as pruebas e a aplicação de vacinas em pessoal de saúde.